Isaías capítulo 1. Tem uma palavra que eu queria meditar com vocês nessa noite. Na verdade, não era essa palavra que eu tinha preparado para hoje. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas antes de pregar essa palavra, eu queria ouvir algumas músicas com vocês para exemplificar. Mas uma determinada música eu não consegui, mas domingo que vem à noite a gente ouve essas músicas juntos. Eu não consegui o tipo de música que eu queria ouvir com vocês. É uma música que não é muito comum no nosso meio, né? Mas eu queria compartilhar das músicas que nós ouviríamos nessa noite. Nós íamos tecer alguns comentários que eu acho muito pertinentes para o tempo que se chama hoje. Mas vamos a Isaías capítulo 1. Eu quero ler com vocês versículos 2 e 3. Palavra de Deus ao seu povo, o povo de Israel, pela boca do profeta Isaías. Deus, através da boca do profeta, diz assim ao seu povo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quantos ouviram que eu lhe diga amém? Amém. Palavra de Deus do seu povo, palavra muito forte. Primeira vez que eu li esse texto, e porque eu sou Israel, nós somos povo de Deus, você é povo de Deus. Quantos do povo de Deus nós temos aqui? Abana a mão assim bem alto e diga assim: eu sou povo de Deus. Diga assim: eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Amém. É para nós essa palavra aqui. Essa palavra é uma palavra dura. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir o que a gente precisa ouvir. A gente gosta de ouvir o que a gente quer ouvir. E muitas vezes nós somos mal acostumados. A gente, enquanto povo de Deus, estamos em lugares cuja palavra é sempre ufanista. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai honrar você, Deus vai prosperar você, Deus vai restituir você, Deus vai tudo em você. E você acredita que toda vez que Deus fala conosco, Ele fala sempre como diazepam, como calmante. Ele fala sempre como quem coloca a gente só para cima, como quem está concordando com tudo que a gente faz, pensa ou é. A gente imagina que quando Deus fala, porque Deus é bom, Deus é amor, a palavra de Deus sempre vem com carinho. A palavra de Deus sempre vem com palavra de estímulo. Deus nunca vai liberar uma palavra que doa em nós. Ora, se Deus é um Deus que libera só palavra que fazem cócegas em nós, que só massageiam o nosso ego, o nosso Deus é um Deus que não deve ser crido como Deus, porque Ele é um Deus que perpetua o status quo. É um Deus que estaria olhando para essa geração, para essa sociedade, dizendo assim: ó, está bom como está. Ora, se eu e você que somos cidadãos dessa sociedade não estamos nem um pouco satisfeitos como está, imagina Deus. Eu não conheço um brasileiro, um carioca, que esteja satisfeito com a sociedade. Não conheço. E digo mais, eu questiono essas pesquisas que saem aí pelo Ibope, que diz que o índice de aceitação do nosso presidente é quase 80%. Vai lá no hospital, vai lá agora nas emergências do hospital e faz a pesquisa lá. Faz a pesquisa quando o trabalhador está na fila do banco para receber o salário mínimo. Faz a pesquisa lá. Então, satisfação é uma coisa que a gente quase não vê. Satisfação é um sentimento, uma palavra que está sumindo do nosso vernáculo, da nossa realidade. Toda vez que a gente se encontra, em qualquer área da sociedade, se forma um grupo, a gente está reclamando de alguma coisa. A gente está insatisfeito. Insatisfação é a palavra de ordem. Aqui, nós vemos a palavra de um Deus insatisfeito. De um Deus que não está nada satisfeito com o que está vendo na vida do seu povo. E ele, para revelar a sua insatisfação, ele usa uma palavra muito dura, quase ofensiva. Aliás, quase não, ofensiva. Ele diz que criei filhos e os engrandeci, os fiz grandes.
Ele diz que gerou filhos, e nós já pregamos sobre isso aqui. Se nós somos filhos de Deus, e se Deus é o nosso Pai, nós podemos ter a plena certeza, Deus não coloca filho no mundo para perder. Amém ou não, amados? Deus não coloca. Eu não coloquei filho no mundo para perder. Eu sonho com Tamara, com Thaís o tempo inteiro. Sonho que elas tenham mais do que eu, que elas sejam mais do que eu. Muitas vezes a gente sonha tanto com o nosso filho que a gente projeta sobre ele nossos traumas. Nós não demos certo em algumas áreas, queremos que nosso filho dê certo. Às vezes não é nem por ele, é por nós mesmos. Nós vamos nos locupletar na vida do filho. Nos excedemos. Aquela mulher bonita que não conseguiu ser modelo, quer que a filha seja modelo de qualquer jeito. Não porque minha filha é bonita, não, mas ela não quer que a filha seja modelo porque a filha é bonita. É porque ela não conseguiu ser e ela vai se locupletar na filha. Isso é excesso. Então, se nós não colocamos filhos no mundo para perder, Deus, então, nunca, jamais permitiria que eu viesse ao mundo, que eu fosse gerado, que aquele espermatozoidezinho que venceu aqueles bilhões de outros entrasse naquele útero, aquele espermatozoide era eu, era você, e Deus permitiu que exatamente eu e você chegássemos lá para que a gente tivesse o mundo para perder. Não, Deus coloca seus filhos no mundo para vencer, amém ou não, amado? Diga assim, irmão, Deus colocou no mundo para vencer, acredita nisso aí. Eu acredito nisso com toda a minha alma. Aleluia. Criei filhos e os engrandeci. Eu os fiz grande. Eu os coloquei no mundo não é para viver uma vida estagnada, medíocre. Uma vida abaixo da linha da mediocridade. Não, eu criei filho para que eles fossem grandes. Estivessem por cabeça e não por cauda, como diz lá na sua palavra. Mas ao mesmo tempo que diz que Deus nos engrandeceu e nos criou, diz também que esses filhos se rebelaram contra ele. Aí Deus vem com uma palavra dura. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha o que ele está dizendo aqui. O jumento entende. O meu povo não. Repita após mim. O jumento entende. Eu não. Não é esquisito isso? Nesse tempo aqui, se você olhasse para um crente e falasse, ô, seu jumento, era um elogio. Ô, muito obrigado. Eu não sabia que você tinha essa consideração comigo. É que é o que está dizendo aqui. O jumento entende, o burro entende. O asno entende, o meu povo não. O boi conhece, o meu povo não. Ele está dizendo que o povo estava menos do que os animais. Estava menos do que um burro de carga. Deus está dizendo que o seu povo havia se deformado, se reduzido da qualidade de grandeza na qual Deus o criou. E aí ele usa essa figura de linguagem do jumento e do boi para revelar a insatisfação que Deus tem para comigo, contigo, conosco, quando nós que nos dizemos dele não o conhecemos. Porque ele está dizendo, o que adianta ser meu se você não me conhece? O que adianta dizer ser parte do meu povo se você faz parte do povo de Deus, mas se esse Deus de cujo povo você faz parte, você não conhece? Como que a gente pode servir e ver esse serviço transformado em recompensa se a gente serve um Deus que a gente não conhece? É um Deus do qual a gente ouve falar o tempo inteiro, ano após ano, mas nós não conhecemos intimidade. Como eu já preguei para você aqui alguns domingos atrás, eu fiz aquela pergunta: quantos aqui conhecem Ronaldinho Gaúcho? Eu faço essa pergunta de novo. Quantos aqui conhecem Ronaldinho Gaúcho? Ó, vocês lembram que eu perguntei isso, né? A gente levanta a mão. Diz assim, eu conheço Ronaldinho Gaúcho. Conhece mesmo? Você conhece ou sabe quem é? Hã? Você conhece ele ou sabe quem ele é?
Opção 1, opção 2. Você conhece ou sabe quem é? 1 ou 2? 2. A gente pode botar ali um monte de retratos e vai passando. Quando chegar o do Ronaldinho Gaúcho, você me mostra. Aí aparece um menino do dentinho lá, né? Aí ele aí, o Ronaldinho aí, ele eu conheço. Não, você sabe quem é ele, você não conhece. Conhecimento vai muito além da informação. E o conhecimento, ele é primordial para algumas áreas da vida, na vida de quem quer que a vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Por exemplo, se eu chego aqui com um presente e falo assim, o Dilson, eu vim de Campos, lembrei de você, cara, vi um negócio, comprei um presente para você. Aí eu venho com a caixinha de presente e entrego na mão do Dilson, professor de educação física e músico, baterista. Aí ele abre a caixinha, tem lá aquele bagulhinho que o médico bota no ouvido para auscultar o coração. Como é o nome daquilo? Estetoscópio. Aí o Dilson, que é professor de educação física e músico, abre a caixinha e tem um estetoscópio. O Dilson vai olhar para mim com aquela cara de paisagem, evidentemente. Vai dizer obrigado, quem sabe. Mas lá no teu íntimo assim, pô, cara, o que eu vou fazer com estetoscópio, cara? Pra que eu quero essa porra? O pastor pirou, ele tá doido. Eu duvido, que coisa doida. Agora, se eu pegar esse estetoscópio e entregar na mão da doutora Alcideia, fala assim, doutora Alcideia, eu passei em Campos e lembrei de você e trouxe um presentinho. Aí ela abre e tem um estetoscópio, e por acaso aquele estetoscópio é um importado. Ela vai ver o estetoscópio, vai ver a marca do estetoscópio e fala assim, pastor, que coisa tremenda, puxa, muito obrigado. O senhor não sabe como isso vai ser útil para mim. Eu falei, caramba, a médica vibrou com o negócio, mas o professor de educação física... Por quê? Porque você não conhece aquele material não é útil a você, não serve para nada. Já para a médica, é tudo. Ela sabe o valor daquele negócio. Muitas vezes nós temos preciosidade nas mãos e nem sabemos que é preciosidade porque nós não conhecemos. Conhecimento, 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 conhecimento. Saber quem é Deus não muda a nossa vida. Ter informações sobre quem é Deus não muda a nossa vida. É por isso que você vê tanto crente, tanta gente que se diz de Deus, dando mau testemunho o tempo inteiro. É por isso que você vê gente entrando e saindo das igrejas, mas a vida não muda. A vida de Deus não é gerada dentro da vida dele. Ele muda de religião, mas a vida dele não muda. Ele muda o lugar de culto, mas a vida dele não muda, a essência dele não muda. Ele muda a roupagem, ele usava calça comprida, agora não usa mais, usa saia. Usava camisa Hering, agora usa terno. Ele dizia bom dia, agora diz a paz do Senhor. Ele dizia boa tarde, agora diz graça e paz. Ele muda o exterior, ele muda a roupagem, ele muda o lugar de culto, mas a essência continua a mesma porcaria. E ele diz, não, agora eu sou crente, agora eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, faço parte do povo de Deus. Por quê? Porque ele está com a Bíblia na mão, começa a absorver informações sobre Deus, e ele agora sabe, fez um cursinho de teologia, fez um básico, até um bacharel de teologia. E ele disse assim, agora eu sou o cara. Só que ele é um homem só, mas bem informado, mas não conhece. Deus olha para o seu povo e fala assim, ó, o jumento conhece, você não conhece. Agora, estar de posse dessa informação é importante para mim e para você, por quê? Por causa do restante do que Deus diz. Olha o que Deus diz, depois que diz assim, ó, o jumento sabe mais que você. Olha o que Deus diz a partir do versículo 4, depois que ele revela o povo, vocês não conhecem, vocês não têm sabedoria, vocês não têm conhecimento. Vocês não se aprofundam na informação que tiveram. Vocês não se aprofundam em relacionamento, em experiência. Vocês não têm conhecimento, vocês não têm sabedoria. E porque não têm sabedoria, desde o versículo 4 em diante. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás.
Porque seríeis ainda castigados, porque persistis na rebeldia. Aí ele começa a falar. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram na vossa presença e está devastada como uma pilhagem de estrangeiros. A filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos e como semelhantes a Gomorra. Até aí, depois a gente continua. Deus diz que o povo não sabe e sabe menos que um jumento. E depois Deus começa a revelar ao povo como é que estava a situação existencial do povo. E diz assim, olha, o que vocês estão passando e o que vocês são hoje, não venham me dizer que foi eu quem fiz. Não levante o seu olho para o céu para reclamar que eu não sou Deus, que eu não sou fiel, que eu não amo, que eu não cumpro minha promessa. Porque é o que acontece conosco o tempo inteiro. Se tudo vai bem, a gente diz, Deus é bom, mas se alguma coisa de mal acontece conosco, se alguém morre não devia ter morrido para nós, se alguém perde um emprego que não queria ter perdido, se algum carro é roubado, se alguma dor nos acomete, aí a gente começa a questionar a bondade de Deus. Deus muta a proporção da nossa situação existencial. Se eu estou bem, Deus é um mutante bom. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus maravilhoso. Agora, se a minha vida começa a dar errado, a vida começa a me espremer, Deus vai mudando a proporção da minha dor. E quanto mais doída a minha vida, menos bom Deus é. Como aquela experiência que eu já contei aqui para vocês, da morte da filha do Marquinhos. Marquinhos está aí, Marquinhos. A filha dele morreu com leucemia. Volta aqui, olha lá, o Marquinhos está lá. Uma filha de 11 anos morreu com leucemia. Chegava de viagem, desci no aeroporto, eu soube da notícia. A sprinter da igreja foi me pregar no aeroporto para eu pregar no velório da menina de 11 anos, lá em Santíssimo. E eu ia dentro da sprinter falando, meu Deus, tu fazes umas coisas que a gente não tem como entender, cara. É que pode uma criança de 11 anos, tem tanto cabra ruim, miserável, desgraçado aí no mundo. E o cara vive 200 anos, meu. O cara ganha 15 tiros e não morre. Aí o outro é bom, tropeça aqui na igreja, bate de cabeça e morre. E estou eu na sprinter, você se lembra que eu contei isso aqui? Indo para o velório de uma menina de 11 anos que morre com leucemia. O que eu falo num negócio desse, cara? O que se fala para consolar o coração de um pai, de uma mãe, de uma avó? Da multidão que vai estar lá perguntando por que Deus permite que coisas como essa aconteçam. Uma menina inocente, uma menina boa, uma menina que não teve tempo de pecar. Ia eu para lá imaginando o que dizer para consolar os corações. Porque num momento como esse, mais importante do que falar de Deus para os homens é falar dos homens para Deus. Porque às vezes não há o que falar, há dores na vida que a gente não tem o que falar. Eu ia pedindo ao Espírito Santo que plantasse no meu coração uma palavra para eu falar para a multidão que certamente estava lá e estava. No meio do caminho, liga Marcelo. Pastor, meu pastor querido, pastor, uma boa notícia, meu filho nasceu, minha filha nasceu. E ele estava que não aguentava dentro em si. Ele estava que vai explodir, vai explodir. Primeiro filho, nasceu, pastor, com tantos centímetros, tantos quilos, saudável, linda, parece com um pai, vibrando, vibrando, vibrando. Eu vibrei com o Marcelo, parabéns, Deus te abençoe. Desliguei o telefone e eu fiquei pensando, caramba, eu estou indo para o enterro de uma criança. E no meio do caminho, no mesmo dia do enterro, nasce uma criança. E eu falei, entendi, Senhor, o que tu queres me falar. Tu queres que eu fale lá. Quando eu cheguei lá, Marcelo está ali. Primeira palavra que eu, boa noite, boa tarde.
Eu imagino que a maioria de vocês deve estar aqui pensando, como é que Deus pode permitir que coisas tão ruins aconteçam a pessoas tão boas? Como é que um Deus que é bom permite que uma coisa aconteça com uma criança dessa idade? Quando nós estamos de dores como essa, diante de dores que revelam a nossa insignificância, revelam o que de fato a gente é, nada. A gente questiona a bondade de Deus. Se Deus fosse bom, não permitiria um negócio desse. Se Deus de fato existisse, não permitiria um negócio desse. Se Deus fosse amor, como diz a sua palavra, Deus não permitiria um negócio desse. E alguns de nós somos tentados a achar que Deus não é tão bom. Quem sabe Deus é até mal. Aí tu vê as cabeças, é verdade. Pois é. Eu também às vezes sou tentado a achar que Deus não é tão bom quanto eu imagino que Ele seja, quando eu vejo coisas ruins acontecendo a pessoas que aparentemente não merecem. Eles não merecem mesmo. Mas quando eu vinha do centro da cidade para cá, lá do aeroporto para cá, eu recebi um telefonema dizendo que uma criança nasceu, filho do Dr. Marcelo com a Carla. E o Marcelo estava que não cabia dentro de si. E eu fiquei pensando, amados, para a gente meditar aqui nesse tempo de dor. Essa criança morre e nós imaginamos, Deus é mau. Essa criança morre e imaginamos, Deus não é bom. Ora, se uma criança morre e nós dizemos, Deus é mau, o que Deus é quando uma criança nasce? Houve o silêncio. Porque se o oposto é verdadeiro, se morre, Deus é mau. Se nasce, Deus é bom. Agora nós estamos na mesma hora em que sepultamos uma criança e acabei de receber a notícia que uma outra criança nasceu e no mundo inteiro milhares de crianças estão sendo sepultadas hoje e milhares de crianças estão nascendo. Deus é bom ou Deus é mau? O que Deus é? Alguns de vocês perderam o emprego essa semana. Deus é mau. Alguns de vocês receberam o telegrama de que foram aprovados no concurso. Deus é bom ou Deus é mau? Quem sabe alguns de vocês estão aqui, o casamento acabou essa semana, o marido foi embora, a esposa foi embora. Deus é mau. Mas alguns estão aqui que se casaram esse mês. Deus é bom. Talvez haja alguém aqui que esteja com uma doença no corpo, um nódulo no seio, no útero. Alguém que descobriu uma enfermidade grave. Deus não é bom. Mas há alguém aqui que foi curado essa semana. Talvez hajam famílias aqui que estão passando pelo inferno astral. Pior período da sua história. Mas há famílias que estão aqui passando pelo melhor período da sua história. Se você for lá no Sudão, a guerra civil e fome, gente pele e osso, Deus é mau. Mas aqui no Brasil, a maioria de nós hoje comemos carne e não comemos mais porque não quisemos, porque tinha mais carne para comer. Deus é bom ou Deus é mau? Porque na nossa cabeça, obrigado, na nossa cabeça, Deus muda a proporção ou a realidade do meu momento cotidiano. Deus, quando escreve ou fala ao seu povo pela boca do profeta Isaías, está dizendo, olha, o que vocês passam, o que vocês são hoje, não tem a ver com o que eu sou. Vocês mudam, eu não. Vocês podem ser a proporção da minha misericórdia sobre a tua vida, mas eu não sou a proporção do que acontece contigo. Vocês são o resultado do que eu sou, eu não sou o resultado do que vocês são. É o que Deus está dizendo aqui. Agora, para o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é sobre os sintomas que acometem o povo. E acometem o povo não porque Deus pesou a mão, não porque Deus retirou a sua bênção, não porque Deus desistiu do povo, não porque Deus entregou na mão do diabo, não porque alguma coisa sobrenatural aconteceu sobre o povo, não. O povo é o que era naquele instante, passava pelo que passava naquele instante, por uma única razão. Não conhecia o seu Deus. Faltava conhecimento. O povo estava lá na presença de Deus, na adoração, estava no templo, estava
na liturgia do dia a dia, mas o povo só era um povo muito bem formado, mas era um povo que, embora soubesse quem era Deus, era um povo que não conseguiu desenvolver intimidade com Deus, não conhecia Deus. E Deus está dizendo, quando não há conhecimento, quando não há sabedoria, algumas consequências muitas vezes nefastas alcançam a nossa vida. E algumas são muito contemporâneas. Tem a ver com o nosso cotidiano, com hoje. Veja algumas consequências que nos atingem quando nós não temos sabedoria. O que a falta de sabedoria gera na nossa vida em grande escala? Veja lá, versículo 5. Por que serias ainda castigado? Por que persistis na rebeldia? Aí ele começa a revelar. Toda a cabeça está o quê? Pode ler para mim? Enferma. E todo o coração? Fraco. A cabeça está o quê? O coração? Fraco. Cabeça, razão. Capacidade de discernimento, de tomada de decisão. Cabeça, reflexão, capacidade de discernir, capacidade de optar, capacidade de dizer não quando tem que dizer não, capacidade de dizer sim quando tem que dizer sim. Sabedoria para seguir, para marchar quando tem que marchar. Sabedoria para retroagir quando tem que retroagir. Sabedoria para falar quando tem que falar. Sabedoria para calar a boca quando tem que calar a boca. Porque quando a gente não tem sabedoria, a nossa cabeça enferma. Diz o texto aqui, a nossa cabeça enferma. A nossa cabeça adoece. A nossa razão perde a razão. E o que acontece com o povo quando não tem sabedoria? Quando precisa falar, se cala. Quando tem que calar a boca, vomita. É aquele casal que está em crise. Estão percebendo que os corações estão feridos. Uma raiz de amargura foi plantada. E a Bíblia fala sobre a amargura. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E que por ela muitos se contaminem e sejam privados da graça de Deus. Preguei sobre esse texto outro dia. A amargura nos priva da graça de Deus. É como se nós estivéssemos aqui, todos nós juntos, e caísse um temporal de chuva de graça de Deus. Está chovendo graça de Deus, chovendo graça de Deus. Onde é que a amargura entra nesse negócio? A amargura seria o guarda-chuva. Chuva de graça. Mas a amargura abre o guarda-chuva, que a graça cai ao teu redor, atinja tudo que está ao teu redor, mas não atinge você. A amargura nos priva da graça de Deus. Quantas vezes a amargura é plantada no nosso coração? Porque uma palavra foi dita no momento em que nós tínhamos que calar a boca. Quantas vezes a amargura se estabelece no nosso coração? Porque nós calamos a boca, não dissemos nada quando nós deveríamos ter dito alguma coisa. Quantas vidas quebradas, caídas, mortas, porque tomaram decisões equivocadas por falta de sabedoria. Se esperasse um pouquinho mais, se pensasse mais 5 minutos, se tivesse um pouquinho mais de sabedoria, de bom senso, ele não teria entrado nessa furada. E você diz agora, Deus, por que tu permitiste que isso acontecesse? Eu não tenho nada a ver com isso, diria o Senhor. Nada. Nós temos que parar com essa mania de que quando nós erramos e colhemos as consequências do nosso erro, é sempre culpa de Deus. É sempre permissão de Deus. Deus está nesse negócio. Deus está me punindo. Deus está me castigando. Deus está pesando a mão sobre mim. Às vezes Deus não tem nada a ver com isso. É o que nós plantamos. Agora, por que tanta gente tem plantado semente de desgraça na vida? Falta de sabedoria. E uma das consequências da falta de sabedoria na vida de um homem é a cabeça enferma. É o coração que está lá doente. Coração são nossas emoções. Meu irmão, quantos aqui amam alguém? Já experimentaram a bênção do amor por alguma pessoa? Levanta a mão bem alta, sinceramente. A maioria de nós. A Bíblia diz que Deus é amor e quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Falamos sobre isso quarta-feira. Quer fazer a vontade de Deus? Quer? Ame. Eu sou pastor há 19 anos. Eu sou profissional da área humana, com formação N na área de humana, para atender gente. Toda a minha formação é em humanas. Com graduações, um monte de pós-graduações. Trabalho com gente há 20 anos. Quando a gente trabalha com gente de perto, tete a tete, não só aqui é o lugar onde a gente passa o menor tempo da nossa vida, são 2 horas de culto de manhã e 2 à noite. São 4 horas na semana, aqui a gente não trabalha, aqui a gente se diverte.
A gente vem para a casa de Deus para se divertir na presença de Deus, para receber de Deus, para ser alimentado, fortificado por Deus. Isso aqui é a melhor parte da semana. A gente começa a trabalhar quando acaba o culto. É quando a gente se encontra no micro. Aqui é ministração no macro, mas o tratamento é no micro. Como Jesus fazia, pregava para a multidão, mas tinha tempo para a mulher adulta, tinha tempo para Zaqueu, o publicano, tinha tempo para as crianças. Pregava no macro, ministrava no micro. Ministrando no micro, como a gente faz de segunda a segunda nesse país inteiro, eu tenho descoberto com muita tristeza, irmão, que hoje o amor mais tem feito mal do que bem aos seres humanos. Não digo isso com nenhuma alegria e não estou com posse de nenhuma pesquisa na minha mão. Eu estou falando do que eu percebo no dia a dia. Não um dia na semana em que alguém que se apaixonou venha compartilhar a dor que essa paixão tem gerado no seu coração. Não um dia em que não haja um e-mail, um torpedo, um telefonema de alguém que venha compartilhar a dor e o amor que ele sente por alguém está lhe causando. Aí você fala assim, não pastor, mas esse é um amor que não foi retribuído, nem sempre. É impressionante como pessoas que se amam e se amam de verdade têm desenvolvido a capacidade de se fazerem mal. Como o amor cresce, mas como se o amor fosse o trigo, mas junto com o trigo que é amor, crescesse um monte de joio ao redor. Cresce o amor e o egoísmo. Cresce o amor e a mentira. Cresce o amor e a frieza, o amor e a ausência. São pessoas que se amam, mas pessoas que a despeito de se amarem se machucam. Me encontro com dezenas e dezenas de casais que estão se divorciando e se amam de verdade. Mas o amor está como que vitrificado, empedernido, empedrado. E ele não consegue fluir, frutificar. Ele não consegue espargir o seu odor, a sua graça, a sua bondade. Um amor que não consegue fluir, porque ele está crescendo no meio de joios que são muito mais poderosos do que ele, que é trigo. E o joio tem sufocado. Eu tenho ficado abismado. Quando eu prego aqui, eu não prego do que eu não vejo, eu prego do que eu vejo, eu prego do que eu percebo. Eu compartilho do que eu tiro do dia a dia da semana. Como pessoas que se amam, pessoas que têm consideração pela outra, desenvolveram a capacidade de machucar-se mutuamente. Isso não é só no casamento. Como nós vemos hoje com tanta profusão, filhos machucando pais, pais machucando filho. Essa semana nós tivemos um caso de pedofilia aqui na nossa igreja. Eu tenho verdadeiro pavor por pedófilos. Ser humano que foi acometido por uma doença, para mim, das mais graves, que pega um ser inofensivo, um ser puro como essa que cantou aqui, que nos abençoou. Foi abençoado pela menininha hoje, amém, não foi? Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Mas um homem que olha para uma criança como essa, que é fruto do seu ventre, porque quando a mulher engravida, ela não engravida sozinha, um homem engravida junto. E quando ela pare, nós parimos juntos. Como alguém deforma o amor paternal, o amor consanguíneo, o amor ágape, o amor que sobrepuja tudo, e o reduz ao amor eros. Como eu posso olhar para um filho e sentir desejo sexual? Agora, vocês já pararam para pensar por que a pedofilia cresce como uma epidemia nesse país, nesse planeta? Todo dia nós temos aos montes, o tempo inteiro. Eles são presos, eles são envergonhosamente mostrados na televisão. E a gente diz, não, o medo vai paralisá-los, o medo vai conter o seu crescimento. Não, eles crescem, eles pululam. Agora você acha que um pai que sente desejo pela filha não ama a filha? Ama! Mas é porque o coração está enfermo. E o amor que é joio tem crescido com uma gama de trigos, de joios muito grandes. O amor que é trigo tem crescido com uma gama de joios muito grande. Isso é resultado
de falta de conhecimento, falta de sabedoria. Por que que você que é marido não consegue frutificar o amor que você tem pela sua mulher? Você ama a sua mulher, mas não consegue liberar uma palavra de graça. Você não consegue pedir perdão. Você não consegue estender a mão. Se ela gastar 10 reais a mais do que vocês planejaram, pronto. A semana já acabou. Se ele chegar 10 minutos atrasado do que nós combinamos, pronto, acabou o mês. Nós temos briga para o mês inteiro. A gente não consegue transcender as adversidades. Nos amamos. Porque a gente não tem conhecimento. A gente não tem sabedoria. E sabe o que acontece conosco, os crentes? Nós falamos assim, é o diabo que está se levantando contra a gente. É o diabo que está pelejando contra a gente. O diabo está jogando os seus dados, pode ser, mas pode não ser à luz dessa palavra. O diabo pode estar quietinho lá no inferninho dele, olhando para vocês, dizendo assim, o jeito que vocês são, menos que jumentos, eu não preciso perder tempo com vocês, eu tenho gente mais inteligente para tentar. Esse texto está dizendo que não é Deus, nem é o diabo, sou eu. É ausência de conhecimento, é ausência de sabedoria. Quando eu não tenho conhecimento do Deus que eu sirvo, o meu coração adoece, a minha mente, a minha razão enferma. É o que Deus está dizendo a respeito do seu povo. Eu acredito que isso tenha acontecido conosco com muita profusão. O texto demais, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã nele. Só há feridas, contusões, chagas vivas, não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Se de primeiro nós temos doenças psicoemocionais, razão e emoção, por outro lado nós temos deficiências físicas. Nós somos uma geração doente. Doente fisiologicamente falando, biologicamente falando. Todo dia aparece uma doença nova, meu. Alguns anos atrás foi a gripe da galinha. Passado alguns tempos foi a vaca que ficou louca. Agora é a febre suína. E os bichos estão entrando em nós. Ouvireis de pestes e rumores de pestes nos últimos tempos. Eu vinha na BR-101, meu Deus, como eu não posso andar de carro, gente, eu não posso andar de carro. Vindo embora, tentando chegar no horário, e vocês me conhecem com horário, né, cara? Eu sou doente com o negócio de horário. E começo no prego, eu sou pontual. Quer ganhar um pastor nenhum, seja pontual. Marque um horário comigo e chegue na hora. Diga que vai ligar para mim naquele horário e ligue. Diga que vai mandar um e-mail e mande. Quer me ganhar? Cumpra o que você disse. Ganhou um amigo, um admirador. Como eles são raros no dia de hoje, eu tenho poucos admiradores. Eu admiro pouca gente. Vinha eu no carro, no carona, porque eu nem me atrevo. Se André estiver comigo, eu nem sei que carro tem volante. André dirige. Gente, a gente vinha na BR-101, voltando de feriadão. Aí a gente encontra aquela carreta na frente. A 80, você vem a 120. Tranquilo, vendo aquelas vaquinhas brancas pastando lá nos campos. Como aquilo me faz bem, ver gado pastando. Olha o jumento aí, o gado aí, né? Não, melhor do que nós. Eu vou vendo, aí aparece aquela carreta que a gente reduz para 80 quilômetros. Aí faz uma carreira de 80 quilômetros para trás também. E o motorista do caminhão não está nem aí. Todo mundo cortando, com risco de vida, e vai e volta, não deu, o carro é 1.0 do cara, ele tentou, mas não deu, teve que voltar, o que ia atrás também voltou, aí outro vai lá no acostamento, gente arriscando vida o tempo inteiro. O miserável do motorista do caminhão só precisava fazer o quê? 2 rodinhas no acostamento. Então com pressa, vão com Deus. Mas o miserável não coloca as 2 rodas no acostamento. O cara olha no retrovisor e vê uma fila de carro enorme. Na frente dele não tem ninguém. Sou eu que estou atravancando a vida de todo mundo. Eu sou a pedra de tropeço. Eu estou atrapalhando todo mundo. Eu sou a desgraça. Eu estou interrompendo o desenvolvimento da vida deles todinho. E vão ficar todo mundo lá atrás. Porque se o meu carro não anda, vocês também não vão andar. Vão pagar comigo. Ai, irmão. Aí o Senhor diz assim, você tem que amar seus inimigos, né? E eu falei, tem hora que eu não gosto da Bíblia.
Tem que orar pelos seus inimigos. Ora, Senhor, fura a roda dianteira para que ele caia no barranco e saia da nossa frente. Eu não posso orar isso, posso? Não posso. A alma que dá vontade, cara. Cara, eu fico escandalizado com a nossa capacidade de atrapalhar a vida dos outros. Como já aconteceu alguém que eu atendi, que descobriu que tinha AIDS, era soro positivo. Quando uma pessoa descobre que tem soro positivo, o chão some de debaixo dele. A sensação é, o meu futuro foi confiscado. Apaga-se o futuro, como quem descobre que tem câncer. Embora nós temos tanta tecnologia hoje, tanto remédio que pode fazer com que o soro positivo viva uma vida até a morte, de muitos anos. Atendi uma pessoa que veio compartilhar a sua dor, ele estava tão amargurado, nós tentamos abençoá-lo. Mas ele veio convencido, eu não sei o que ele veio fazer até mim. Porque ele disse, pastor, eu vou morrer, mas não vou morrer sozinho. Eu vou levar quantas pessoas eu puder comigo. Porque eu não aceito o que a vida fez comigo. Eu não aceito o que Deus fez comigo. Eu falei assim, ó, Deus não foi para a cama transar com a prostituta, meu irmão. Quem transou com a prostituta foi você. Quem virou escravo do seu pênis foi você. Porque homem, como disse a avó da minha esposa, há 23 anos atrás, quando saí com o André pela primeira vez, líder de jovens, de adolescentes, Neil era uma bênção. A dona Lina chamou o André no canto, primeira vez que a gente foi para tomar um sorvete numa sorveteria chamada Sem Nome. Não sei se ainda existe. Não tem nem nome, nem existência mais. Né? Pois é. A minha jovenzinha, você vê, a minha esposa casou com 18 anos, eu comecei a namorá-la com 16. Neil crente, líder de jovem, uma bênção. Ela, a avó de minha esposa e a minha mãe, amigas, desde 200 anos atrás, oravam para que nós nos conhecêssemos. E nós nos conhecemos. Foi uma festa para as duas, que a gente não sabia, eu e a Andréia. Primeira vez que eu saio com a Andréia, a dona Lina faz assim, ó, se você é muito crente, você vai se escandalizar. Então, o problema é seu. A dona Lina falou assim para a Andréia, meu amor, você vai sair com o Neil é uma bênção, menino de Deus, mas cuidado. Homem é tudo igual. Quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. Escandalizou, não escandalizou? Vê se está vermelho do teu lado aí. Você vê um outro vermelhão aí. Mas com ele é a mesma coisa também. Mesmo com o escandalizado é a mesma coisa. Eu falei isso para esse cara. Deus não te empurrou para a prostituta, não. A menina que você pretende contaminar não tem culpa de você ter errado. Se errasse certo, usasse camisinha, você não estava aí. Mas errou errado. Eu vou morrer, pastor. Mas eu não vou morrer sozinho. O que é isso? É alguém doente, que não tem sabedoria, não tem senso de valores saudável. Alguém que está enfermo não só na mente, não só no coração, mas agora no corpo. E o Senhor está dizendo que quando nós não o conhecemos, nós adoecemos, portanto, holisticamente, integralmente. Eu adoeço na cabeça, na razão, na emoção e no meu corpo. Quantas doenças nós vemos acometendo na sociedade hoje que os médicos não sabem de que origem são. Você tem dores no corpo, sintomas no teu corpo inteiro, vai no médico, o médico faz todos os exames. E você então pega os resultados, vai para o médico feliz, porque você vai saber por que você tem o que você tem. Você chega lá, o médico diz assim, não tem nada nos seus exames. Você acha que o médico não presta, o médico é ruim. Doenças psicossomáticas. Nossa psique adoeceu e ela vai se manifestar no soma, que é o corpo. Psicossomática. Só que as doenças que são psíquicas apenas manifestam no corpo. Não adianta que os aparelhos eletrônicos não acusam. E o Senhor está dizendo que a falta de sabedoria nos faz adoecer, como também diz que se eu tenho sabedoria, eu vou me guardar. Eu vou saber trabalhar minhas emoções, eu vou saber onde é que eu posso colocar meu pé, onde é que eu posso colocar meu chapeuzinho, até onde eu posso ir, com quem eu posso me relacionar. Eu vou ter uma vida mais equilibrada. Porque o Senhor está dizendo que quando nós não temos sabedoria, somos menos que um jumento, nós não precisamos do diabo, nem precisamos de Deus.
Nós nos bastamos. Você vai no versículo 7, o vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada como por uma pilhagem de estrangeiros. Ele está dizendo que a nossa casa, vosso país, vossas cidades, vossa terra. Ele diz que é no sentido geral, país, né? Vossas cidades, vossa terra, a minha casa, está tudo devastado. Ele está dizendo que quando a gente não tem sabedoria, nossa casa, nosso lar serão sitiados por devoradores. São devastados. Meu Deus, como famílias acabam com tanta facilidade hoje. Como que a gente abre mão da pessoa que a gente ama. Nós estamos brigando muito, é melhor a gente se separar. O sujeito acha que é melhor separar do que parar de brigar. A gente não para pensar por que aquela mulher com a qual a gente se casou, aquele homem com o qual a gente se casou, nós brigamos com pai e mãe, com vizinho, alguns com o pastor para casar com ele, com ela, porque amava. Não posso viver sem ele, sem ela, essa mulher é minha vida. Agora, depois de 10 anos, é um estorvo. É a tua cruz. É a fonte das tuas dores. E você só acusa porque ela se transformou numa cruz. Mas não para pensar com sabedoria. Por que o amor se transformou no estorvo? O que aconteceu de lá para cá que nós fomos sendo deformados? Meu Deus, eu te amava tanto, mulher. Eu te amava tanto, homem. Por que agora eu sinto asco? O que aconteceu? Mas não, a gente se entrega ao sentimento que a gente sente hoje. Se separa. Muitas vezes, depois de separado, descobre que amava e depois não tem mais jeito. A gente só quer se livrar da dor momentânea. E às vezes, para se livrar de dor, a gente não precisa lutar com aquele, porque a família, que é a fonte da nossa dor, a gente tem que buscar sabedoria para lidar com ele de uma forma diferente. Porque para pensar comigo, eu sou casado com a Jaqueline. Ele estava bem disposto, não estava? Mas essa aqui eu conheço desde colo. Era a mulher da minha vida. Deformou o nosso relacionamento. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Aí o que a gente faz normalmente? A gente começa a dizer que ela precisa mudar. Você tem que mudar, você não era assim. Você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Se você não mudar, não tem jeito, se você não mudar. Ora, se ele não mude, mude você. Porque se você não mudou e ele mudou, e ele não quer voltar a ser o que era, mude você, evolua. Aprenda a conviver com ele. Torne-se naquilo que você quer ver gerado nele. Foi Gandhi quem disse isso, não foi eu não. Eu quero mudar o mundo. Não dá para mudar o mundo. Mude você. Tenta ver de um ponto de vista diferente. Tenta ver de um novo ângulo. Tenta crescer, amadurecer, admitir, quem sabe, o problema está em você, não nele ou nela. Mas a gente não consegue, a gente perdeu a sabedoria, a gente perdeu a capacidade de comunicabilidade, de comunicação. Quando é que as guerras se instalam entre nós, entre as nações, entre os pais e os filhos, entre os patrões e os empregados, entre os vizinhos? Quando é que a guerra em qualquer instância se instala? Quando a capacidade do diálogo feneceu. A guerra é a declaração da morte do diálogo. Os países entraram em guerra, morreu o diálogo. A guerra é o culto fúnebre do diálogo. Porque enquanto a capacidade de diálogo, a guerra não se estabelece. Agora a gente vê famílias acabando, relacionamentos acabando, de amigos que foram amigos durante 30 anos por causa de um erro. Depois de 30 anos, ele errou. E aquele único erro acaba com a amizade de 30 anos. Nós não temos maturidade e sabedoria para entender que um homem não é o resultado de um equívoco. Ele é o resultado de um todo existencial. Eu não posso julgar alguém por causa do erro que ele cometeu ontem. Eu tenho que julgá-lo pelo conjunto da sua obra. Me abençoou por 30 anos. Mas agora me traiu dolorosamente. Ele não é aquela traição.
A traição ele cometeu porque é gente comete equívocos. Agora aquele que te traiu gerou a maior dor, você se afastou dele e se esquece que durante tanto tempo ele gerou tanta alegria na tua vida. Nunca mais ele vai te trair, mas você nunca mais vai ter a alegria que ele te deu. Case lá sitiados. De 11 a 14, nós vemos o Senhor dizendo: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e bodes. Quando vindes a mim para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto que viesse pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas e sábados, a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade, o ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas festas fixas. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo: estou cansado do culto de vocês. Isso aqui é uma revelação clara de quando a gente não adora com sabedoria, nosso culto é sem vida, não passa do teto. A gente vai orar e não vai sair com a sensação de que Deus ouviu a nossa oração. A gente vai semear e depois de semear tem quase certeza que mais uma vez não vamos colher. Isso é vida frustrante. Agora, quando você se frustra comigo, que sou seu pastor, é uma coisa. Quando você se frustra com seu vizinho, com seu amigo, é uma coisa. Agora, quando a gente se frustra com Deus, não há mais esperança. Você se frustra comigo, tem outro pastor para te atender. Se um amigo te largou, tem outro amigo para te socorrer. Decepcionou com a tua mulher, tu casa de novo. Agora, se decepcionar com Deus, vai recorrer a quem? Quem é que pode entrar no âmago do teu ser? Quem é que pode entrar no abstrato da tua existência? Quem é que pode entrar lá? Quem é que pode entrar onde o diazepam não entra, onde o psiquiatra não entra? Quem é que vai poder gerar a paz de Deus que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força? Quem é que vai trazer equilíbrio quando tudo do lado de fora está desequilibrado? Agora Deus está dizendo: olha, teu culto não será recebido, porque você adora o que você não conhece. Termino. Pastor, o que fazer se esses males nos alcançaram? Se a minha mente enfermou, se minhas emoções estão enfermas, se eu estou com deficiências psicossomáticas, meu sono, meu corpo está adoecido, se eu já não tenho mais ânimo para viver, para existir, se eu acordo pela manhã, só acordo porque eu tenho que acordar, porque se eu pudesse eu não acordasse, vou para o meu trabalho porque eu tenho que tirar pão de lá, senão eu largava aquilo tudo, eu estou a ponto de soltar a âncora da minha vida, deixar o vento levar, eu estou a ponto de fazer uma besteira, eu estou surtando, eu estou doente, eu estou cansado, estou sobrecarregado, minha casa está sitiada por devoradores, meu culto já não tem sentido. O que eu faço, pastor? Deus nos ensina no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, diz mais, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazer justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O que é isso aqui? Não é ativismo. Isso aqui é mudar a essência do ser. Eu preguei lá em Campos algo parecido com isso. Nós evangélicos fomos ensinados errados. Fomos ensinados que a gente tem que evangelizar para ganhar almas para Jesus. A gente só sai do templo para ir ao mundo para ganhar alma para Jesus. Com essa cultura de ir ao mundo, do qual nós temos que nos afastar, só para ganhar almas para Jesus, fez com que inconscientemente nós criássemos um gueto evangélico. Evangélico só se relaciona com o evangélico. Porque nós somos crentes e eles são ímpios. E o crente não se mistura com o ímpio. Só que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, ou seja, não sair do saleiro, não salgar, diz o texto, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado. Nós somos o sal da terra. Se o sal não salgar, diz lá o texto de Mateus, para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Portanto, nós que somos sal, podemos nos tornar imprestáveis e podemos nos tornar jogados fora e pisados. Palavra de Jesus, não é do Neil, não. Neil, se você não salgar, você não presta para nada. Agora aqui na igreja a gente está salgando o quê? Ah, pastor, eu estou sentado nesse salzinho aqui, está do meu lado. O sal só encontra sentido
Quando ele vai à carne, que se não tiver sal, entra em estado de putrefação. Sal preserva, não só dá sabor. A sociedade é um pedaço de carne morta, que entrou em estado de putrefação, que clama por sal, só que os sal estão dentro dos seus guetos. Quando a gente vai lá, dá um tirinho lá, para ver se a gente tira alguma alma de lá. Só que salvação não é só tirar a alma do inferno. É tirar o corpo da mediocridade. É tirar a fome do estômago. É tirar a solidão de dentro e do lado. É emprestar um par de ouvidos misericordiosos para que eles falem. Evangelizar é amar gente que é gente como a gente. Porque eles são nós ontem. Para que eles sejam nós amanhã, nós temos que ir lá. Temos que ser bênção. Temos que não misturar. Mas por que a gente não se mistura? Aí o pastor dizia assim, porque se você se misturar, você pode se corromper. Só se corrompe quem não amadureceu, quem tem crise de identidade, quem é menino a vida inteira. Agora quem é como Paulo, quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, andava com menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Então está na hora de a gente começar a se tornar homem. Parar de ser moleque. Porque senão a gente vira só frequentador de templo. Que é o que a maioria de nós somos. Usadores de gravado e terno. Usadores de saião e coque. Só isso. Agora não salva nada. E a Bíblia diz, quando o meu povo for povo, eu vou ser Deus para esse povo. E quando Deus pode ser povo para um povo que é povo de Deus, o resultado se dá na cidade. Eu sararei a sua terra. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos meus caminhos, aí então, em consequência disso, eu ouvirei do céu, serei Deus para ele. Perdoarei seus pecados. E o resultado disso é que eu sararei a vossa... A terra está doente por minha causa, por sua causa. Porque nós criamos o gueto evangélico. Quer vencer a doença da cabeça, do coração, da casa, dos devoradores? Quer transformar a tua vida numa vida que vale a pena? Faz valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Mostra com a tua postura, com a tua atitude que você é um ser humano melhor depois dele. Nós vamos tomar o vinho e vamos comer o pão que simboliza o corpo e o sangue. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou com o teu sangue na minha mão. Estou com o teu corpo na minha mão. Eu estou comendo a tua carne e bebendo o teu sangue. E eu quero que isso faça valer a pena na minha vida. Quero ser mais do que um evangélico esquentador de banco. Escandalizado com os pastores que usam camisa para fora da calça. Idiota. Quero chegar na sexta-feira, olhar para trás e ver quantas pessoas eu abençoei. Esse texto está dizendo, se a gente quer ser curado, a gente tem que transcender a fé teórica. Ah, pastor, mas nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. É verdade. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. E a Bíblia diz que as nossas obras glorificam o nome de Jesus. Agora a gente acha que boas obras é para espírita. Que são os melhores nisso. Onde é que estão as nossas obras? Quando a gente era do diabo, a gente matava, roubava, estuprava, cheirava, fazia um monte de desgraça, obras de destruição, matava, roubava e destruía. Agora a gente se converte e vem para a igreja. Eu vim aqui. Vim servir o nome do Senhor. O que você está fazendo o que para Deus aí sentado agora? O que você está prestando ao Senhor agora? Que tipo de serviço você está fazendo para Deus? Nenhum. A gente não serve a Deus na igreja. Você já aprendeu? A gente adora a Deus na igreja. A gente serve a Deus servindo ao nosso próximo. Quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, a mim fazeis. Você quer servir ao Senhor? Quantos querem servir ao Senhor aqui, amado? Abençoa alguém. Sai daqui hoje e diz assim, essa semana eu vou abençoar alguém, cara. Essa semana eu vou ser bênção de Deus na vida de alguém. A minha boca vai alimentar alguém. A minha mão vai levantar alguém. Os meus ouvidos vão ouvir alguém. Eu vou ser bênção na vida de alguém. Se houver essa disposição no teu coração, não precisa trabalhar muito. Os necessitados vêm até você. Eles vêm até você. Transcenda a fé teórica. Segundo, creia que não há mancha na tua vida que Jesus não possa limpar, que Deus não possa tirar. Porque o povo diz assim, ó, Deus diz assim, você é um jumento. Não, jumento não, isso é uma ofensa para o jumento.
O jumento conhece, você não conhece. Mas, mesmo que vocês tenham essa mancha de ignorância, eu quero dizer para vocês, Deus diz assim, ó, lá no versículo 18, olha que coisa linda. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus está dizendo assim, ó, você pode estar no pior estado da tua vida. Para Deus, isso é só um cisco no olho. Ele pode mudar a tua história com uma só palavra que sai da sua boca. Te tira da insignificância. Vai tirar esse espírito de resmungação que existe dentro de você. Oh, que vida difícil, vida ruim. Oh, o diabo está furioso com todo mundo. A vida está difícil para todo mundo. Está tudo complicado para todo mundo, irmão. E a tendência é piorar, socialmente falando. Agora o Senhor está dizendo que com o meu espírito você está capacitado para remar contra a maré, meu irmão. Você já me viu pregando sobre isso aqui? 1000 caem ao teu lado, 10 à tua direita. Ora, se 1000 caem de um lado, 10 à minha direita, são 11.000 caídos do meu lado. A guerra é muito intensa e sangrenta. Onde é que está escrito que eu não teria guerra? Oh, 1000 vão cair, 10 mil. Eu não vou ser. A gente só se prende ao não atingido. A gente acha que é ausência da guerra, não. Ele diz que adestra minha mão para a peleja e adestra meus dedos para a guerra. Ora, ele não me livra da guerra, ele me capacita para a guerra. A guerra na tua vida é inevitável. Agora, em vez de ficar reclamando da guerra, se levanta e toma a couraça do Espírito Santo e cai dentro do teu inimigo, mete o pé na porta do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra você. Está escrito lá. Aleluia. Por último, condicione a tua volição, a tua vontade. Acabou. Lá no versículo 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Quem quer comer o bem dessa terra aqui? Diga assim, Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Não é favor nenhum que Deus faz para você, Ele prometeu. Eu não pedi nada, Ele prometeu. Neil, você quer comer? Quero. Então me ouve. Você vai comer. Se quiseres me ouvir. Começa onde? Na vontade, se quiser. Por que não come? Porque não quer. Como não quero, pastor? Eu quero, mas você não ouve. O teu não ouvir é a comprovação que você não quer. Não existe querer sem obediência. Eu quero. Então obedeça, irmão. Se a gente se entregar à nossa vontade, não adianta. Nós somos seres caídos. A nossa vontade vai nos levar para o caminho oposto do de Deus. Você é um homem casado, mas se pudesse, teria todas as mulheres do mundo. Eu não, pastor, está amarrado. Você, além de querer, é mentiroso. Você não se enxerga. Pior ainda. Você tem um carro e esse carro é uma bênção durante um ano. Depois você quer um carro melhor. O carro que você sonhou a vida inteira, depois de alguns meses já não presta mais. O carro é uma porcaria. Eu não gosto desse carro. Pelo menos esse carro é minha cruz. Isso é meu karma. Devo ter jogado pedra na cruz. Como disse a menina lá da malhação do dia, eu devo ter arrotado na Santa Ceia. Oh, que coisa horrível, mano. Não, é vontade. Eu só vou perdoar quando eu tiver com vontade. Sabe quando você vai ter vontade de perdoar? Nunca. Por que você não vai ter vontade de perdoar? Porque ele não merece teu perdão. O que ele fez, o que ela fez, não merece perdão. Como o que você fez também não merece perdão, mas ele te perdoou e ensinou a orar. Perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos os nossos devedores. Oh, Deus perdoa teu servo. Ô filho, você é cara de pau. Olha quanta gente te machucou, você está aí e nem olha para a cara dele. Você vem com esse negócio de me perdoa. Deus não adianta, Deus não se relaciona com hipocrisia. Nós nos relacionamos com hipocrisia. A minha santidade estereotipada pode impressionar você. A sua santidade estereotipada, externalizada, visibilizada, pode me impressionar. Mas a Deus, como que eu posso impressionar um ser que sabe o que eu vou pedir sem nem antes ter pedido? Como é que eu posso impressionar um ser que conhece os intentos do meu coração, que me conhecia quando meu corpo era ainda informe? Como é que eu posso impressionar um homem desse? Coloque-se no lugar de Pedro, depois da traição. Jesus manda reunir os apóstolos. Não se esqueça de Pedro, avisa Pedro que eu faço questão dele aqui. Ó Pedro, Jesus falou que te quer lá também. Pedro vai, Jesus chama Pedro num canto e fala assim, Pedro, tu me ama. Coloque-se no lugar de Pedro, você traiu a Jesus 3 vezes. Jesus tinha dito que você ia trair.
você traiu vergonhosamente entre uma traição e outra, diz Lucas que tinha tido aí um período de 1 hora, dava tempo para ele refletir, cara, ele falou que eu ia trair mesmo, mas não vou trair de novo não, vou voltar atrás. Mas ele traiu de novo, passou mais um tempo, dava para ter pensado, traiu de novo, aí o galo canta. Jesus está lá no pretório, olha para ele daquela olhada fulminante, como quem diz, eu não te disse? Pedro sai e vai chorar amargamente. Jesus ressuscita, chama Pedro. Chama Pedro, Pedro vem. Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? O que você vai responder para um cara que te disse que você ia trair e você traiu? Mas Pedro acredita que Jesus conhece o seu coração, que é um homem que lê mais do que as nossas atitudes, lê a nossa intenção. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Como quem diz, os meus projetos sobre a tua vida, Pedro, continuam de pé. Apacenta os meus cordeirinhos. Os teus erros não anulam os meus sonhos. Os sonhos que Deus tem sobre a tua vida, a despeito do teu erro, continuam de pé. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Deus amado. Tem que querer. Porque ficar dizendo, pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Vem desanimado. Vem fraco. Vem se arrastando. Vem mancando, vem doente. Mas vem, Deus vai honrar o teu sacrifício. Amados, nós vivemos um tempo louco. Doido. A sociedade está enlouquecida. Mães matando filhos. Mães levando crianças, filhas para a prostituição. Mas o Senhor está dizendo, você tem a marca da promessa. Eu estarei convosco todos os dias. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000, você não vai ser atingido. Eu acrescentaria, se for atingido, a minha mão está estendida para você, eu vou te colocar de pé de novo. Eu vou honrar o teu sacrifício. Porque ficar dizendo para Deus que o casamento acabou, que meu marido me traiu, que eu fui despejada, que eu estou doente, estou com nó, estou triste. Deus sabe disso. Deus quer saber o quanto você quer vencer isso aí. Deus quer saber o quanto você está disposto a pagar para sair disso aí. E quando eu falo pagar, não falo de dinheiro não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer saber o quanto você quer viver para te livrar da morte. Porque você já aprendeu que Deus nos abençoa à proporção da nossa fome. Deus quer saber quanto de pão você quer. Porque a gente pede o pão quando na verdade a gente tem que pedir fome. A gente pede água quando na verdade a gente tem que pedir sede. Senhor, eu estou perdendo a sede. Tu és a água da vida. Senhor, eu estou perdendo a fome. Tu és o pão da vida. Então, se eu sei que pão é inesgotável, água é inesgotável, então me dá sede. Dá fome. Irmãos, não interessa a você. Aliás, eu acho que interessa. Eu sei que eu sou referência para muitos de vocês. Não acreditem que eu tenho vontade de ler a Bíblia o tempo todo. Eu não tenho. Não acreditem que eu tenho vontade de vir à igreja sempre. Não acreditem que eu estou sempre de bom humor para atender e ouvir problemas. Não acreditem que eu estou sempre com chama acesa, querendo me levar para o jejum e para a oração. Não é verdade. Há momentos que eu sento no meu gabinete, olho para a palavra e falo assim, Deus, eu não estou com vontade nenhuma de ler nada. Estou completamente sem fome, sem sede. E eu leio da mesma forma, eu leio, mas a minha mente não retém. Não retém. Se acontece no dia seguinte, se acontece no outro dia eu falo, não, isso não pode. Se isso se repetir, pode se tornar um hábito. Todo hábito é filho da repetição. Eu posso não ter fome hoje, posso não ter fome amanhã, mas eu tenho que ter fome depois de amanhã. Eu tenho que comer alguma coisa mesmo sem fome, porque se não comer a gente adoece. Agora, à medida que você não vai comendo nunca, não vai bebendo nunca, porque está sem fome, você acostuma a viver sem pão, sem a água da vida. E quem vive sem pão, sem a água não vive, existe. E existir é uma desgraça. Porque ele disse, eu vim não para que vocês existissem, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com
abundância. E eu abro a palavra e eu vou ler a palavra. Eu, quem sabe, propunha ler naquele dia um capítulo. Eu vou ler um versículo. E eu vou tirar alguma coisa desse versículo. Não há um dia que eu leia um versículo que Deus não fale alguma coisa comigo. Você já foi abençoado aqui pela minha palavra de um versículo. De um versículo eu já tirei 10 sermões para você. Você é testemunha disso, sim ou não? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas a gente tem que querer. E quando a gente não quer, a gente tem que fazer sem querer até que a vontade venha. Deus vai honrar o teu sacrifício. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus o abençoe com essa palavra em nome de Jesus.